te ouvir e dizer que eu gostaria muito de conversar contigo sobre a questão Congresso brasileiro em relação ao que está acontecendo na Venezuela. Nós já trouxemos aqui pessoas para falar sobre o caso em si, para analisar a questão dos Estados Unidos, Venezuela, e eu queria te ouvir muito sobre essa questão nojenta que nós estamos acompanhando nas redes grosso modo, desde as 6 da manhã de hoje, parlamentares brasileiros da extrema-direita comemorando o que está acontecendo na Venezuela, pedindo para que o mesmo seja feito com o Brasil, com o Lula. Alguns integrantes do debate de extrema-direita, que não são parlamentares, mas que são figuras conhecidas na rede, posso citar, por exemplo, o Rodrigo Constantino, que fez também uma postagem dizendo que o Lula tinha que ser o próximo, o deputado Sóstenes Cavalcante, Flávio Bolsonaro, senador que é candidato indicado à presidência da República pelo pai dele, e Eduardo Bolsonaro e outros tantos. Então eu queria começar por aí a nossa conversa, Glauber. Esse tipo de situação não se tem mais. Nosso campo da direita perdeu completamente a vergonha de absolutamente tudo. Eles atacam o próprio país, torcem contra o próprio país e mentem a rodo. É isso que vocês enfrentam lá dentro, Glauber? É isso mesmo. Dá nojo, dá raiva, dá ódio, né? Aquilo que eles fazem, eles não têm qualquer limite para atacar o nosso próprio país, para atacar a América Latina, mas por um outro lado, isso tem que dar em nós, trazer para nós um sinal de alerta, para demonstrar que o ataque à Venezuela é um ataque ao Brasil. O ataque à Venezuela hoje para captura das reservas de petróleo no sequestro realizado contra Maduro, ele pode ter como consequência um ataque direto ao Brasil, no momento seguinte, onde a gente tenha as terras raras brasileiras não sendo colocadas à disposição dos Estados Unidos como eles querem. Vocês têm alguma dúvida de que Flávio Bolsonaro, Nicolas Ferreira, Sóstenes Cavalcante e companhia disponibilizariam todas as terras raras para o senhor Donald Trump, disponibilizariam tudo aquilo que eles quisessem, simplesmente para serem sócios minoritários de uma política imperialista dos Estados Unidos contra o nosso próprio país? Eu não tenho nenhuma dúvida. Então, se por um lado é nojento, e é mesmo, professor, é de dar ódio, é de dar muita raiva o que essa turma faz contra a América Latina e, consequentemente, contra o Brasil, tem que acender em nós o sinal de alerta. Eles estão dizendo isso não como uma ameaça subjetiva, hipotética, distante. Eles estão dizendo isso como tática. Quando eles viram e falam que no Brasil as organizações criminosas têm que se transformar em terroristas e desencadeiam um conjunto de argumentos dizendo, como disse o senhor Flávio Bolsonaro, que poderiam atacar embarcações na Baía de Guanabara, quando o senhor Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, fala que poderia chegar uma aeronave dos Estados Unidos, uma embarcação dos Estados Unidos também na costa brasileira, eles estão preparando um terreno para naturalizar o absurdo. Porque muita gente pensava, não, isso na Venezuela não vai acontecer, isso é uma ameaça, isso é simplesmente um ensaio, mas na hora H eles não farão. Tá aí, fizeram. Nós vamos continuar esperando que façam também contra o nosso país, não podemos deixar de maneira alguma que isso aconteça. É de fato, repito, pela terceira vez, nojento, revoltante, dá ódio, mas que sirva como um alerta do que essa turma é capaz de fazer contra o nosso próprio país. Deputado, eu quero aproveitar a sua fala, que é sempre muito mais enfática, para pedir que o senhor converse com a nossa comunidade, porque o que acontece? Eu vou ser bem claro, Glauber, tem uma boa parcela do nosso campo progressista, que às vezes demora para perceber a gravidade das coisas. Então, por muito tempo se disse, o Eduardo Bolsonaro, deixa ele lá, que ele não tem influência nenhuma, ele não vai conseguir absolutamente nada, deixa o Paulo Figueiredo, deixa isso. E hoje eu posso dizer que o desconforto de ver muitas pessoas me procurando no privado, nas redes, para dizer assim para mim, professor Viaro, metade desse discurso do Donald Trump é blefe. Eu não consigo entender isso, Glauber. A gente está tendo dificuldade, algumas pessoas, para abrir os olhos e enxergar a gravidade da realidade? Blefe
Eu não sei de onde, pelo contrário, foi o discurso mais escancarado que eu já vi na minha vida de quais são os seus propósitos. Digo mais, eles abriram mão, inclusive, da dissimulação, porque não tem precedente histórico. Os Estados Unidos sempre exerceram a sua influência negativa no mundo e estimularam a existência de golpes de Estado na América Latina a rodo, todo mundo sabe disso, isso é histórico, está presente já, inclusive, nos livros de história, mas abrir mão, inclusive, da dissimulação, de fazer com que um ataque seja realizado em associação com a extrema-direita ou a direita do próprio país, para exercer essa ação pessoalmente na América Latina, entrando numa residência, num palácio presidencial, sequestrando um presidente da República, eu não tenho notícia de quando isso tenha acontecido nesses moldes na América Latina. E digo mais, ele diz que quer retomar a doutrina de mais de 100 anos. Doutrina essa para fazer a América Latina um quintal dos interesses dos Estados Unidos. E diz que vai além dela, inclusive. E botou a letra do nome dele, né? De Monroe para Donroe, para ficar de Donald Trump. Exatamente, ou seja, ele foi explícito, escancarado. Ele não dissimulou que essa ação tem como objetivo meter a mão no petróleo da Venezuela. Ele não escamoteou nada. Confessou roubo. Ele não escamoteou nada, Pedro. Ele não escamoteou nada, professor. Ele disse com todas as letras: nós vamos botar uma administração, um governo nosso lá e vamos meter as petroleiras dos Estados Unidos, as empresas petrolíferas, para poderem gerenciar os interesses dos Estados Unidos a partir do petróleo da Venezuela. Bom, o que nós vamos esperar mais? Nós não precisamos esperar mais nada. Nós temos que nos organizar, denunciar internacionalmente, mobilizar a comunidade internacional, mostrar o que está acontecendo, exigir publicamente a libertação do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, não aceitando o que está sendo imposto por vários veículos da grande mídia que falam em captura e falam o tempo inteiro nomeando o governo venezuelano como ditadura, como se isso fosse uma justificativa para a invasão dos Estados Unidos. Não é captura, é sequestro. As palavras têm que ser ditas como elas podem expressar a realidade dos fatos. Eu tenho 43 anos. Eu nunca vivenciei, na minha vida e na minha militância política, um momento tão grave como esse que nós estamos vivendo agora. Fez-se isso na Venezuela e não houve nenhuma reação de fôlego do ponto de vista internacional. Amanhã, para além da necessidade histórica de defender o povo venezuelano contra essa agressão, é uma questão também de autossobrevivência. Amanhã eles estão entrando aqui. Mas isso é tão evidente, vai precisar esperar acontecer para que a gente reaja a isso? Não dá. A hora da gente balançar a percepção é agora, porque é muito grave o que está acontecendo. Ele já disse, inclusive, que o Petro é produtor de cocaína e que manda essa cocaína para os Estados Unidos, ou seja, ele já está avançando para além da Venezuela. Falou que o presidente o Rubio fez questão de avançar para Cuba. Né? Para Cuba, exatamente. Exatamente, ou seja, eles já acertaram na declaração. Foi a Venezuela, quando questionado sobre se a Colômbia precisava ter preocupação, ele afirma que sim, e o Rubio vem e fala de Cuba, ou seja, eles já botaram a Colômbia e Cuba na mira, e o Brasil, se não entregar as terras raras como eles querem, se não tiver docilidade na entrega das terras raras, é alvo também, é evidente. E o México, né? Claro, ele ele quer o Caribe, né? Ele quer todo o controle ali do Caribe, toda a entrada do mar do Caribe também.